8 de novembro de 2022, nós estamos na terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Louvado seja Deus. Terça-feira, dia 8, nos reunirmos para consagrarmos o nosso dia que estamos a iniciar à proteção de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós vamos meditar nesta terça-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é a carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos do 1 ao 8 e do 11 ao 14. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras, nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, a carta de Tito é endereçada aos diversos modos e estados de vida. Ontem nós acompanhamos, não na nossa reflexão, mas na liturgia da igreja, o trecho da carta de Tito falava dos presbíteros e dos episcopos. Hoje é uma exortação às pessoas mais velhas, mais maduras, às mulheres mais idosas, mais velhas, com mais idade. Meus queridos, a experiência de vida deve ser, para todo ser humano, um instrumento de santificação. O que se espera de um ser humano? Que amadureça, que vá envelhecendo e junto do seu envelhecimento, da sua maturidade, vá aperfeiçoando a sua caminhada de santidade. Mas infelizmente nós não vemos isso em todas as pessoas. É motivo de reflexão para nós hoje. Com certeza eu já vi, você também, pessoas idosas com hábitos que não condiz com a maturidade e a quantidade de anos. Pessoas idosas que falam palavrão, pessoas idosas
que são submetidas à promiscuidade, pessoas idosas que se vestem não com modéstia, mas com sensualidade. Isso não combina. Isso não combina socialmente e muito menos espiritualmente, porque o Senhor espera das pessoas que têm bastante anos de existência, que sejam modelos, exemplos para as pessoas mais jovens. Quanta perversidade, quanto mau exemplo. Uma pessoa que traz em si longos anos de vida tem que ser exemplo de santidade, de amadurecimento, exemplo de resiliência, de força, de coragem para enfrentar a vida, exemplo de pureza nas suas escolhas afetivas. A palavra que Paulo usa para Tito é irrepreensibilidade. Uma pessoa idosa deve ser irrepreensível. Nós temos de contemplar uma pessoa com longos anos de vida e não enxergar nela seus defeitos, seus pecados, mas enxergar nela a beleza da experiência de vida. Se não é desse jeito, é porque a pessoa não está vivendo de acordo com o seu estado. É isso que a palavra de hoje vem nos mostrar. Os mais velhos sejam sóbrios, não sejam dados à bebida, ao excesso. Os mais velhos sejam ponderados, prudentes, ou seja, sejam calmos, cheios de serenidade ao enfrentar as situações da vida. Os mais velhos sejam fortes na fé. Quanta gente que caminha na igreja há tantos anos, 30 anos de caminhada na igreja, e diante das adversidades da vida são contra-testemunhos para os mais jovens. Só reclamam da vida, só reclamam da história, se submetem ao desânimo. Isso não pode acontecer. Mulheres idosas, observem uma conduta santa e não sejam caluniadoras. Se tem alguma coisa que é feia, minha gente, é quando uma senhora, uma idosa, é taxada na sua comunidade, na sociedade como um todo, como fofoqueira, caluniadora. É feio demais. E a palavra de hoje vem nos mostrar, não sejam assim, pessoas de maneira muito pontual, senhoras idosas. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, a serem boas donas de casas. Esse deve ser o exemplo de uma senhora idosa. Depois, São Paulo vai falar à comunidade de Tito sobre os jovens. Jovens, sejam moderados, exemplo de boas obras, pessoas íntegras na doutrina, pessoas ponderadas, de palavra sã, irrepreensível. Nós vemos nos jovens, muitas vezes, a boca solta, palavras torpes, palavrões, palavras feias. Se você é de igreja, não faça isso, você está sendo contra-testemunho para os demais jovens. Depois vai falar assim, o equilíbrio, a justiça, a piedade. Meus queridos, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós. Todos nós temos as nossas inclinações, convenhamos, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Mas nós não podemos, como nos disse a leitura de ontem, o evangelho de ontem, nós não podemos ser escândalo para os outros. Os outros não podem decair na espiritualidade, na fé, por causa dos nossos pecados. Eu não tenho esse direito. Por isso nós devemos buscar a perfeição. Não é que eu devo ser uma coisa que no fundo eu não sou, ou eu devo mostrar algo que eu não sou. Eu devo procurar equilibrar o que eu mostro com o que eu sou.
E se ainda há uma dissonância, porque todos nós temos dissonâncias, convenhamos, eu preciso ir, à medida que o tempo vai passando, eu vou amadurecendo, eu preciso ir equivalendo o meu testemunho com aquilo que é a minha realidade. É um grande desafio para todos nós. Todos nós. O testemunho não pode ser mal. Não pode. Mas, por outro lado, o testemunho também não pode ser diferente da realidade em que nós nos encontramos. Então, viver a proposta cristã para nós é um grande desafio. Primeiro, eu preciso tomar cuidado com o meu testemunho, para não ser escândalo, pedra de tropeço. E depois disso, eu preciso tomar cuidado também com a minha realidade, porque senão eu caio na falsidade, na hipocrisia farisaica. Olha quão é difícil ser cristão. Pelo menos para mim é, minha gente. Eu acredito que também para você que está a ouvir esta reflexão também seja. Mas nós precisamos dar passos, todos nós. E hoje a palavra fala para você que é idosa, que tem longos anos de vida. Também fala para você que é jovem. Equilíbrio, moderação, testemunho, santidade. Força e coragem. Que Deus os abençoe e os proteja sempre. Peçamos ao Senhor, Senhor, nos ajude, porque não é fácil viver o Evangelho. Nos ajude. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.